Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Vasconcelos e no vídeo de hoje nós vamos revisar um gênero textual da língua portuguesa, o conto. O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. Introdução, com a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, do tempo, das personagens e dos acontecimentos, ou do acontecimento. Desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. O clímax, que é o encerramento da narrativa com um desfecho que geralmente é surpreendente. De acordo com a estrutura básica narrativa, de introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Ou seja, para o momento final de desfecho, chamado epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, o clímax. O conto é uma narrativa que possui os seguintes elementos. O primeiro elemento é o espaço, o local onde se desenvolve a narrativa, seja numa casa, numa rua, num parque, numa praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. O segundo elemento do conto é o tempo. Designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, que é o tempo exterior, e tempo psicológico, que é o tempo interior. O terceiro elemento do conto é o foco narrativo. Trata-se do narrador, sendo classificado da seguinte forma: narrador observador, é aquele que conhece a ação, mas não participa dela. Narrador personagem, que é um narrador que faz parte da história, está dentro dela. E ainda um narrador onisciente, que conhece a história e todos os personagens envolvidos na trama. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa, nesse caso quando surge o narrador personagem. O quarto elemento dos contos são as personagens. São indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto geralmente possui poucos personagens. O quinto elemento é o diálogo, que é um elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. O sexto elemento do conto vem a ser o epílogo, que corresponde ao clímax da narrativa, ao ponto mais alto, e é determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Os contos, pessoal, eles podem ser classificados de diversas formas, dependendo da temática explorada. Eles podem ser contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e eu acredito que um dos mais conhecidos, os contos de fadas. Eu espero que vocês tenham entendido, um vídeo curto para que a gente possa revisar esse gênero textual. Espero que a gente se veja em breve. Um forte abraço e até o próximo vídeo.